Glória a Deus, maravilha. Olha que coisa bonita, hein? Isso é bênção demais. Não vou desperdiçar nossa oportunidade, mas como diz as escrituras, rios de água vivas fluirão para aqueles que acreditam com crer na palavra do Senhor. Onde ela está nascendo, ela está vindo de uma rocha, está vindo de uma pedra, tá vendo? Vai descendo, bem só para você ver, ela vai descendo aí e alimentando isso tudo que você está vendo aí, ó. Então é muita vitória, muita bênção, um motivo de glória, um motivo de agradecimento ao Senhor por essa grande oportunidade que muitos desperdiçam de alimentar a palavra do Senhor, de encarregar a estar embraçado na obra imperativa, na obra de estar ministrando o Evangelho para ganhar almas para o reino do céu. O foco e o objetivo é ganhar as almas para o reino do céu. Vidas estão perdendo a sua oportunidade de estar na casa do Senhor. Mas nós somos oportunistas, o crente salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo não pode perder as suas oportunidades de se focar na palavra do Senhor. O crente não pode perder essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Deus Todo-Poderoso. Como eu te apresentei logo no início desse vídeo, essa água está jorrando. Jorrando. Ela vai jorrando. Ela não acaba. É coisa maravilhosa do céu, do Senhor, que preparou para nós, para os salvos. Então é bênção. Nós vamos ouvir porque o rico, onde Jesus vem falando no Evangelho segundo escreveu Lucas, o rico ele não se preocupava com a parte espiritual, com a parte mortal. O rico ele tinha uma vida de luxo, ele tinha tudo o que ele podia. Ele podia comprar o que ele quiser. Era uma vida diferenciada. Era uma vida que todos desejavam, mas não poderia ter. A maioria não poderia viver aquela vida que aquele rico estava como privilegiado vivendo. Mas aonde mora o perigo e a raiz disso tudo é que ele se perde na riqueza, ele se perde e deixa o espiritual, sepulta o espiritual, enterra o espiritual e perde consequentemente a oportunidade de viver uma vida abençoada, ministerial e espiritual. Ele perde a oportunidade de salvação, porque o que ele fazia, ele diz a Bíblia que tinha uma vida regalada e esplendidamente era o melhor. E o que acontecia que naquele mesmo tempo existia um mendigo chamado Lázaro, necessitado, dependente, e ele via a vida, a rotina desse mendigo Lázaro, mas ele não estava nem aí. Ele não dava nada para esse mendigo Lázaro. Caso algum, ele fazia para o mendigo Lázaro. O mendigo passava por necessidade materiais, física e muitas outras necessidades. A sua saúde, ela já estava no seu limite.
E já não bastava, ele comia as migalhas desse rico. O rico não dava nada para ele. O rico não estava nem aí para ele. Sabeis o que o rico fazia? O rico ele passava de largo, como o levita, o sumo sacerdote. Mas só o bom samaritano ele vai acolher aquele viajante. Era isto que o rico fazia, não dava nada para o mendigo Lázaro. Mas o mendigo Lázaro era fiel ao seu Senhor. O mendigo Lázaro ele era cristão. Ele não deixou de acreditar no Senhor, ele não negava a fé. Ele foi até o fim com aquela doença, aonde diz a Bíblia que os cães via e lambia as chagas. Mas chega na cachação da vida terrena dos dois. Primeira coisa que acontece com esse rico, primeira coisa que vai acontecer com esse rico, ele morre e vai para o Hades, vai para o abismo, ele vai para o inferno. E o outro, qual outro? O mendigo Lázaro, sim, ele morre, mas ele não vai para o Hades, ele vai para o seio de Abraão. Seio de Abraão significa lugar de delícia. E ali no Hades, agora aquele rico ele vai clamar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe no dedo com água e refresque a minha língua, porque estou atormentado em chamas. Ele estava no inferno, ele estava em chamas. Ele sabia onde ele estava e agora ele vai clamar. Observa que aqui tem um clamor. Observa que alguém vai clamar lá no inferno. Ou seja, alguém lá no inferno tem consciência. Alguém lá no inferno sabe o que está acontecendo com a vida dele. Ele sabe que lá no inferno ele perdeu tudo que ele poderia ter conquistado enquanto ele estava em vida. Mas agora existia só a sua parte, a parte mortal, a sua alma. Essa alma estava perdida. A sua alma não tinha mais solução para se salvar. E o outro não, o outro agora, quando ele estava em vida, no mundo dos viventes, na parábola que Jesus está dizendo em Lucas, o rico, ele não era rico, ele era um pobre fisicamente, materialmente, era um pobre, não tinha nada, não tinha o que comer, era um pobre com doença, com enfermidade, mas acreditava e cria no Deus Todo-Poderoso, no Senhor Jesus Cristo. Ele cria na pessoa bendita do Senhor. E o rico, ele, quando ele estava em vida, ele era uma pessoa rica mesmo, cheio de condições. Agora as coisas se invertem. Aquele que era pobre, depois que morre, ele fica rico. E o que era rico, depois que morre, ele fica pobre. Por quê? O rico que morre, ele vai para o inferno, ele vai para o Hades, está pobre. Ele não tem nada, tem só fogo, tem só tormento, enxofre atormentando a alma, a vida dele. E isto era para sempre. E agora aquele mendigo Lázaro, ele está rico, porque ele está no lugar de delícia. Ele está no lugar de delícia, ele está onde? Está no seio de Abraão. E por isso que o rico ele pede para o pai Abraão para que o Lázaro viesse a molhar com o dedo em água para refrescar a língua dele, porque ele estava pobre, ele estava no lugar de tormento. Mas não tinha como Abraão fazer nada. Não tinha como Abraão resolver o problema daquele rico. Abraão, ele vai falar para ele: existe um abismo entre nós e vós, não tem como. Os que foram para o Hades, os que foram para o inferno, os que perderam ou desperdiçaram suas oportunidades, foram para esse lugar de tormento,
para esse lugar de enxofre. Não tem como sair do lugar de enxofre, sair do Hades e ir para o seio de Abraão. Não tem como, existe um abismo. Esse abismo divide vocês de nós. Aí diz a Bíblia que ele vai lembrar dos irmãos dele. Os irmãos dele estavam em vida. Os irmãos dele não tinham morrido ainda. Ele tinha 5 irmãos. Então ele pede a Abraão para enviar ele. Olha para você ver, observa a palavra. Ele pede a Abraão, já que ele estava em sofrimento, já que ele estava em tormento, já que para ele não tinha oportunidade e não tinha como mais sair daquela situação. Ele pede para Abraão enviar ele para o mundo dos viventes, para que ele pudesse pregar o evangelho. Alguém morto, alguém que já faleceu, com consciência, sabendo onde estava, alguém que desperdiçou todas as suas oportunidades, agora pede uma oportunidade, uma chance para pregar o evangelho, para falar da palavra para os seus irmãos, porque ele tinha desperdiçado. Ele viu agora a oportunidade que ele perdeu. Ele agora não quer que seus irmãos vá para aquele lugar de tormento. Coisa séria. Não tinha como ele fazer mais nada. Não tinha como aquele morto daquele rico, que agora está pobre lá no inferno, porque quem vai para o inferno está pobre. Quem vai para o inferno acabou, é pobre mesmo, não tem como. Então Abraão, ele responde: meu filho, deixa eu falar para você, eles têm os profetas, eles têm quem possa pregar para eles. Você não tem como ir lá pregar, você não tem como falar nada, você morreu, você não tem vida no mundo dos viventes. Como você quer fazer tal coisa? Conjecturando no contexto de Lucas, era isso, em outras palavras, que Abraão está querendo falar para ele. E deixa eu te explicar para você, que dentro da palavra aqui, ele vai falar para ele o seguinte: olha, ô rico, os seus 5 irmãos, eles têm Moisés, eles têm os profetas. E outra coisa, se eles não dão ouvido para os profetas, se eles não dão ouvido para Moisés, entenda isto, se não dão ouvido para os profetas nem para Moisés, pela palavra que Moisés prega, pela palavra que os profetas estão profetizando, ainda menos eles não vão acreditar um morto sair do lugar que ele está para ir lá e pregar um evangelho. Eles não vão dar ouvido. Eles não vão dar ouvido. Ou seja, para resolver esse problema espiritual da minha e da sua vida, para resolver o problema da raça humana, é enquanto nós estivermos em vida, enquanto haver vida, enquanto tiver vida, enquanto haver fôlego de vida, enquanto haver respiro, enquanto respirarmos, haverá oportunidade, solução para o problema espiritual da alma do homem. Porque depois que morre, o morto não tem como voltar e pregar esse evangelho. O morto não tem como voltar e pregar para a sua família, para os seus irmãos, como esse rico ardia com tal intensidade para ele chegar num ponto para pregar o evangelho para aqueles irmãos dele, para os 5, porque estavam também indo para o mesmo caminho daquele rico. Se o rico ele se preocupa, se o rico ele fica preocupado, ele vai se autopoliciar, ele percebe o perigo, a gravidade da situação também dos seus irmãos, que perderia consequentemente a chance de irem para o seio de Abraão, lugar de delícia. Então ele se preocupa: opa,
Vou pedir então, já que não tem como eu fazer nada, não tem como eu voltar, me salvar, porque eu já morri. Então vou pedir a Abraão para resolver essa situação. Mas ele percebe a gravidade, a situação dos irmãos dele. Ele se preocupa com a alma dos irmãos deles. E não tinha como ele voltar para pregar, ministrar a palavra, propagar, proferir a palavra do Evangelho para os seus 5 irmãos, porque morto não comunica com vivo, nem vivo comunica com morto. Não existe isso. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 9, 27, o homem recebe a ordem de morrer uma só vez. Vindo após disso o juízo, é céu ou inferno. Não existe outro caminho. Eu costumo dizer, eu costumo falar, Paulo, ele escreve carta aos Coríntios e também aos Tessalonicenses. E a carta que chama minha atenção é a carta aos Coríntios e aos Tessalonicenses. Ele fala assim, ele vai escrever: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, observe, em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. 3 fenômenos acontecem: voz de arcanjo, a trombeta de Deus e o alarido. Esses 3 fenômenos, esses 3 sons, os barulhos acontecem, e quem está morto em Cristo ressuscita, e os mortos consequentemente são ressuscitados. Aos Tessalonicenses, que ele escreve carta, ele vai dizer: eis que vos digo um grande mistério, melhor dito, aos Coríntios. Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um grande mistério, que nem todos nós dormiremos, ou seja, morreremos, mas seremos transformados, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós que ficamos vivos seremos arrebatados. Aí ele vem dizendo mais assim, que aquilo que é imortal, ou seja, aquilo que é mortal, vai ser revestido em imortalidade. E aquilo que é corruptível vai ser revestido em incorruptibilidade. E aí é necessário que isso que é mortal se revista da imortalidade. E isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quando isto acontecer, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu agrião? O agrião do inferno é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos deu vitória por meio de Jesus Cristo, o teu Filho unigênito, para que nós venhamos ser salvos através dele. Ele fecha a questão, ele vem dizendo assim: mas sejais firmes e constantes. Ele fala diretamente para os salvos, para a igreja, ouvintes da palavra do Senhor, cristãos, fiéis, santos do Senhor, sejam firmes e constantes, porque as vossas obras têm uma recompensa. As obras que nós cumprimos através do Evangelho, ela tem uma recompensa, ela existe uma premiação. Essas obras que cumprimos com a palavra do Senhor, não é pelas obras que nós somos salvos, mas é pela graça. Tito 2,11 vai dizer bem simplesmente: através da graça do Senhor Jesus Cristo, porque a graça do Senhor Jesus manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, ela vem através de Jesus Cristo, porque a graça de Deus, ela vem através de Jesus Cristo, trouxe salvação a todos os homens. Mas essas obras, ela existe uma premiação, é para aqueles que cumpriram com a palavra do Senhor. Vamos lá, não desperdiçamos a salvação, como você viu. Não perde a oportunidade de alimentar desta água viva, dessa água
que ela não acaba, ela está fluindo, ela está jorrando. É uma água que ela vai alimentar a sua vida espiritual, ministerial, todas as suas áreas. E esta água que é Jesus Cristo vai resolver todos os seus problemas. Se você colocar a palavra do Senhor em primeiro lugar na sua vida, tudo dará certo e será vitória, e será motivo de glória, será motivo de conquista, será motivo de você nunca esquecer. Valeu a pena dar ouvido, dar crédito pela palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe, fica com esta palavra, leva essa palavra do Senhor para a tua casa, vive ela, guarde essa palavra, porque ela vai produzir resultado na sua vida. Essa palavra do Senhor vai te promover, rios de água vivas vai fluir no seu interior. Sua vida será abençoada, sua vida será outra, sua vida será mudada. Deus vai te abençoar ricamente, em nome de Jesus. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.